Bate-Pops de volta, sempre trazendo entrevistas maravilhosas. E a gente sempre resgata um pouco da última entrevista, onde a gente falou de alimentação saudável, com duas empresárias que trabalham no ramo há bastante tempo e deram uma aula pra gente aqui de como o esporte pode auxiliar na vida das pessoas. Hoje, nós temos dois convidados especiais no Bate-Pops, não é, seu Paulo de Oliveira? Tudo bom? Pois é, cada sábado que acontece para mim é uma emoção grande. Eu já estou aposentado 2 vezes, já estou para largar o microfone, mas cada vez que eu encontro gente como vocês, a emoção é muito forte. E eu gosto de conversar muito. Eu sou pago para isso, né? Então, é um prazer sempre, viu? Tá bom? Estamos aqui com Daiane Rodrigues, 31 anos, mãe da Maria e do João. Não vou contar a história dela, não. Quem vai contar é ela. E também o Ed Ângelo Bandeira Pontes, fisioterapeuta formado pela Estácio 2014. Também ele vai falar um pouco da vida dele e da vida deles dois, como é que se cruzaram para trazer uma história. Porque aqui a gente já entrevistou empresários, cantores, histórias de vida. A gente estava aqui há pouco falando do Renato Assunção, que também é uma história de vida de superação, assim como a da Daiane. E assim como o doutor Ed Ângelo vem fazendo o bem por muitas pessoas. Foi um dos primeiros a serem entrevistados aqui, não foi? Foi quem foi o O Renato primeiro, o Assunção, senhor que foi o lembra? número 1, eu acho. Desse nosso bate-pops. Pop, pior de Paulo Oliveira, PS de Paulo Sadar, né? E Pra vem tirar dando alguma certo, e dúvida. vem dando É. certo. As histórias são maravilhosas. É um Uhum. prazer ter vocês aqui no nosso programa. E você se apresentasse, Daiane? Falar um pouquinho perto do microfone O para. cara perguntou uma vez a mim se essa mesa era suja. Eu digo, não, pai, não é sujo, não. Eu quero. Como se fosse um mármore, é um mármore. Mas diz, André. Tudo bem, Daiane? Como é que você tá? Prazer ter você aqui, para você contar um pouco da sua história. Inclusive, antes de começar a entrevista, quero agradecer o Vitor, da NS Produções. Foi o Vitor que fez a indicação da Daiane. Quando ele me mandou a história, eu disse, quero ver a data, ver se ela pode, ver se ela pode. Prazer ter você aqui. Prazer estar aqui com vocês. Também agradeço demais ao Vitor, da NS Produções, que fez a ponte, porque o meu intuito, o meu propósito é esse, estar impactando vidas com a minha história. E, como vocês sabem, tenho 31 anos, sou a mãe da Maria e do João. E a minha história, ela não iniciou quando eu nasci, para mim. Hoje eu tenho esse pensamento. A minha história, ela iniciou em 2015, depois que o João nasceu. Que um mês depois eu tive dores fortes pélvicas e fui diagnosticada por asepsia, infecção urinária generalizada, que veio, Infecção urinária. foi todo Como é casado complicado a infecção urinária, né, doutor? muito complicado. Nem eu não tinha noção. Eu cheguei no hospital com muita dor, muita mesmo, assim, era uma dor que em questão de segundos eu desmaiava quando ela vinha. Uma dor Insuportável. insuportável. Eu fui para a UPA no dia 13 de setembro de 2015. Tomei medicação, me mandaram para casa, aquela história na UPA, né? Só dá a medicação, eles não averigam. Quando eu cheguei em casa, essa dor, ela triplicou a noite toda. E o meu filho, com um mês mamando, me deixando mais Seu fraca segundo ainda. filho. Isso, o segundo filho. E ele mamando e eu ali sentindo dor, vômito, diarreia. Aí eu cheguei e disse que não suportava mais a dor pro meu ex-parceiro. Retornamos pra UPA, assim, de madrugada, 5h30, quase 6 horas da manhã. Quando eu cheguei na UPA, assim, o meu grau, ele tinha aumentado mais. Ah, eles acionaram o SAMU e eu fui encaminhado para HGF. A caminho do HGF teve um acidente. Um caminhão com o Porsche. Além da queda coisa. Aham. Aí daí já começou a minha história, o meu livramento. Eu tava já lutando pela minha vida contra a dor, que era muito forte. E a caminho. Essas dores, Daiane, só curiosidade mesmo, né? Eu sou pré-diabético, né? Então, não sei como é que estão meus rins. Eu acho que tá tudo bem, eu não sinto nada. Eu não sinto dor de cabeça, dor de dente, nada. Dor em canto nenhum, não sinto. Aí eu te pergunto, como é essa dor por conta dessa infecção urinária? Você acredita Como é que acontece? que foi tudo silencioso? Assim, na gravidez eu tive quadro de infecções. Foi tratado na gravidez. Mas aí depois não passou, não senti mais nada. E quando a dor veio, não veio dor, não veio nada. Ela veio uma dor forte de uma vez. Onde é que doía? Pélvica, na pélvica. Era como se fosse uma cólicazinha que a mulher fosse ter aqueles dias. Eu achava que. Não, eu fiquei Tinha assim. tudo a ver com Não, aquilo, né? não, mas com um mês a mulher ter já. Não, É verdade. não tinha como, porque só tinha um mês do meu filho nascer. Não tinha como. Geralmente a mulher passa um ano amamentando e não vem. Não, tá errado. Tomei remédio de casa e pronto. Aí fui encaminhado para a GF. Chegando lá, a história, né? Eu não contei. No caminho teve o acidente
a colisão do poste, né? O caminhão com o poste. Aí, Aí um do SAMU saiu, era um casal. O homem ficou comigo e a mulher saiu para atender o motorista. E desde que os fios caiu todo em cima do SAMU. Ali a gente poderia ter morrido de choque. Deus. Aí eu só vi aquela voz, arrasta, tiraram a minha mão da maca, né? Pra gente não sofrer no choque. E quando o SAMU saiu, o poste bufo caiu. A minha luta já começou aí. Aí cheguei no HGF, fizeram um exame. A pélvica, né? Uma ultrassom pélvica. E o médico chegou pra mim e disse: Daiane, você vai fazer uma cirurgia. Região pélvica, você tá com a coberta de pus. E eu, vaidosa, disse assim: não, mas não tem como a cirurgia ser mais abaixo. Mas a cirurgia, ela foi assim. E eu preocupada com a minha barriga. tudo de resguardo. E eu preocupada com a minha barriga que ia ter uma cirurgia. Mal eu sabia que após cirurgia eu ia ficar em coma induzido. Não suportei, fiquei em coma induzido. E acordei quase 2 meses depois e já tinha amputado o dedo midinho. Você dormiu Dormi. esse período Pra todo, poder- 60 dias. Pra poder suportar, porque a 2 dor era meses. quase. A dor era intensa, eu não suportava. Aí já tinha amputado. Agora eu vou no mundo dos espíritos. Né? Ah. Eu li muito sobre espiritismo e eu gosto. Eu também gosto. Você foi até lá? Eu acho, eu sinceramente, pra contar, eu fui nos dois. Nos dois, porque assim, eu conto demais isso, eu conto demais. Quando eu tava em coma, eu tinha aquela sensação de estar ali na entrada da emergência, do HGF, e eu ficava do jeito que eu tô aqui sentada, e ficava o casal, assim, o mesmo casal que tava no SAMU comigo, era o mesmo que tava lá no além, de branco, e eles ficavam com a mão aqui, e aquelas coisas horríveis, o preto puxando meus pés, eu puxando, aí eu ficava, não, aquela cena de terror mesmo, não, me solta. E eles ficavam, calma, não vai dar nada, eles não vão te levar, desse jeito. Aí pronto, passou. Fantasmas querendo te levar. Aqueles zumbi do A gente inferno. vê no filme dos Sim, filhos, as né? pessoas do inferno que não se salvam, ficam preta, aquela coisa feia. Filme do gosto, filme do gosto. Pronto, desse jeito. Aí passou. Você via tudo isso. Via tudo isso. Aí passou, aí eu Tinha comecei. quantos anos aí na época? 23. 23 anos. Aí eu passou essa cena, aí eu comecei a andar no HGF todinho e ficava, cadê a Késia? Cadê o Rubem? A Késia é minha sobrinha, que me levou pro hospital. Inclusive, ela tá comigo até hoje. Eu tenho até uma tatuagem junto com ela. Aí eu ficava, cadê a Késia? Cadê o Rubem? Isso, meu espírito. E eu ficava falando e ninguém me respondia. Só que tinha algumas pessoas que me respondiam. O que que eu deduzi hoje? Era gente que já morreu, que tava lá vagando. Qual era o hospital? HGF. Badaladíssimo, né? Movimentadíssimo. E eu Você cheguei, via tudo isso. eu cheguei Você perto, estado de coma. em coma. Eu lembro demais, eu conto demais. Eu lembro que a minha mãe, quando recebeu a notícia, já estava morando aqui em Fortaleza, ela veio pegar o meu filho com 1 mês, que ela mora em Morada Nova. Então ela veio pegar meu filho. Eu lembro demais ela com meu filho. E eu ficava, a senhora vai levar meu filho para onde? Eu batia no ombro dela. O que está acontecendo? Por que vocês não falam comigo? E ninguém dava nada por mim, falava comigo nem nada. Aí eu via muitas coisas. Aí cheguei a andar na UTI e vi o meu corpo ali na maca. Os médicos do lado. Você andando. Aham. Mas já tinha sido submetido à cirurgia quando você viu o corpo? Não, meu corpo tava ali. Você desligou-se do corpo, né? Sim. Eu vejo tudo isso. Né? Aí eu tenho 11 irmãos e 2 eu cheguei perto também. Quando eu cheguei em casa, foi passando os dias, eu peguei e falei, meu irmão de Javan. Eu disse assim, tu ficou desesperado quando teve a minha notícia? Ele, fiquei. Eu disse, não, conta não, deixa eu contar. Ele, como assim? Tu se trancou no quarto e começou a chorar. Disse desse jeito. Tu pediu até pra sair da empresa, não foi? Ele pediu pra sair da empresa, porque ele não suportou a notícia, não tava aguentando. Aí ele se trancou, os amigos dele foi falar, como é que tu sabe? Assim, eu vi tudo. Viu E- alguém conhecido que já havia morrido da sua família? Ninguém. Não, só outras Só pessoas esses que eu nunca espíritos vi. maus que estavam querendo derramar. E assim, gente do bem, de branco, sabe? Espíritos Porque do bem. pessoas que não me respondiam, mas tinha pessoas que me respondiam. Então, pra mim, a gente do bem que tava ali no hospital. Tipo, uma enfermeira. Quando eu acordei, cadê aquela enfermeira? Aí, aqui não tem, Daiane, essa enfermeira. Eu assim, tem sim, todo dia ela vem me ver. Elas, não tem. Deus do céu.
Como era essa enfermeira, Dayana? Uma senhora. Ela era uma senhora, Toda de assim, branco. toda de branco, os cabelinhos assim, branco, O que ela fazia enroladinho. contigo? Ela conversava muito comigo. Ela conversava demais. Ela alisava meu rosto. Hum, Ela pegava na minha mão. hum, Ela puxava assuntos. É como se ela tentasse me distrair pra mim não olhar para minhas pernas, pra mim não saber o exato momento. Era isso. Mas eu não esqueço do rosto dela de jeito nenhum. De jeito nenhum. que história belíssima, E né? assim, quando eu acordei do coma num banho. Tava no momento do banho. Isso chama EQM, da experiência quase morte, né? É. Isso chama EQM. E quando eu Eu assisto acordei, muito sobre isso. Pois então. quando eu diga, acordei do banho, eu comecei a notar as minhas mãos. Eu comecei a perceber que tinha uma faixa nessa não tinha. Aí eu ficava 5. Aí eu ficava, e essa faixa? Aí eu ficava procurando o dedo midinho, cadê os 5? E não achava. E quando eu levantava o pano na perna, o pano do lado esquerdo ele ia até o final, no pé. E quando eu levantava o direito, não ia. Tá errado. Aí ali eu percebi, comecei a falar. E deixa que eles já tinham tirado que eu fui entubada, né? Só que eu não tinha voz, eu tive que fazer fono. Mas eles liam meus lábios. Eu disse assim, vocês me cortaram? Aí ela disse, não. Aí eu disse, vocês me cortaram. Ela disse, não, pode falar a verdade, vocês me contaram. E aí eles me botaram pra dormir de novo. Porque eu ouvi a minha irmã gritando, vocês vão cortar ela todinha. Anestesia de novo. Porque não era o momento certo, eu já tava, né? Mas aí depois quando eu acordei, eu perguntei de novo. Aí falaram a verdade, que teriam me cortado. Você acordava da realidade, né? Sim. Não era do coma. Do coma. Mas quando eu acordei do coma, eu senti, sabe? Eu falo muito pra minha mãe, disse, mãe, eu acho que só as pessoas escolhidas têm o dom de ouvir a voz de Deus, não o rosto. Mas eu ouvi, eu nunca vou esquecer, eu ouvi. Eu senti aquela presença, aquela luz no meu corpo todo, chega, me arrubeu. E disse assim, tá na hora de voltar. A voz. A voz, tá na hora de voltar. Eu dei aquela respiração funda e abri os olhos. Como era a voz de Deus, pai? Era linda. Mas assim, Traz paz. muita paz, muita paz. E é o que eu Porque diz falo. assim, não tenha medo. É, né? não tenha medo. E essas duas pessoas de branco, pra mim, desde o momento do SAMU até o coma, era gente enviada de Deus, uns anjos. Eu conversei muito com pessoas que gostam de espírito, né? Eles assim, não passou pela tua cabeça que poderia ter teus avós que tu não conheceu? Aí eu disse, verdade, que realmente eu não conhecia. Eu nasci, eles já tinham morrido. Pode ser. Eu tenho 2 avós que eu não conheci, os pais do meu pai. Pois é, os pais dos meus pais, eles morreram os dois no mesmo dia. Um morreu no hospital e outro morreu em casa. E eu não tinha conhecido. Vieram te visitar e vieram te Eu, ajudar. eu tenho muito isso pra mim, que eram também eles. Aí como foi que saiu do coma? Como foi aí daí pra frente? Depois Descobriu o que tinha acontecido. Porque aí- até então ela não sabia, né? Não sabia. Quando eu descobri sozinha, não deu tempo eles contar, porque eu mesmo tive a reação de descobrir. Não deu tempo. Ele, tu foi amputada. Eu descobri, né? Então eles resolveram falar a verdade. Aí a enfermeira chegou, veio a psicóloga, que até hoje eu falo assim, aquela psicóloga, meu Deus do céu. Acho que eu sou mais psicóloga do que ela. Que a amputado? voz, Que foi né? que alegaram, Daiane? Eles disseram pra mim que foi asepsia, né? Causada por infecção urinária. Assim, ó, tu teve grau de infecção urinária já há muitos anos atrás, que foi causado um pus todo na tua A barriga. sepsia é parecido com a sepsia, né? Ei, a sepsia é outra coisa, né? É. Foi uma espécie de septicemia, uma coisa assim. Foi, né, doutor Ângelo? Então, falta de circulação nas regiões distais do corpo. E aí, para salvar a vida e não ter que retalhar, tinha que amputar. Tinha que amputar. Daí amputaram. Amputaram primeiro a mão, os 2 dedos da mão direita, pra salvar os braços, porque já estavam indo pros braços. Aí conseguiu. Aí veio na perna esquerda, ou a direita. Aí amputaram pra poder Começa a salvar. ficar roxo, Mas né? Aí vai subindo. Vai necrosando. Vai isso? necrosando. Falta de circulação, oxigenação. E eles disseram que eu tive foi sorte, porque geralmente vai até pra cabeça a pessoa fica vegetando, no meu caso. Depois salvar pelos espíritos do bem, né? Tudo bem. O pessoal da minha família fala muito assim, minha filha, meus irmãos, meus amigos, que eu sou muito danada, né? Assim, Deus não lhe queria, nem muito menos o Satanás, porque você dá trabalho, viu? Só você frequenta hoje algum centro espírita? Às vezes eu vou. Às vezes eu vou, mas assim, eu sempre fui criada na região católica, mas aí eu passei por isso e comecei a querer conhecer.
Aí eu fiquei curiosa, mas às vezes eu vou. Mas você perdeu uma perna inteira? Abaixo do joelho. Abaixo do joelho. Abaixo do joelho. Mas a esquerda foi a decisão foi minha. Eu já tinha acordado do coma, então ninguém poderia assinar. E assim, quando eles deram a notícia, aí veio a minha irmã, que trabalhava lá na época, que acompanhou tudo. Ela, assim, ela é tudo na minha vida, porque tudo que eu faço, ela apoia. Ela trabalhava e falava assim, eu não tô aguentando. Ela falava, porque ela trabalhava e me via ali. Então, quando eu olhei pra ela, a enfermeira disse assim, tu vai ficar com raiva da tua irmã e do teu marido, que na época eu era casada. Foi eles que assinaram, mas isso foi pro teu bem. Mas só que não entrava na minha cabeça que já tinha se passado mais de um mês. Pra mim, ali era dia 13 de setembro ainda. Eu falei, por que vocês fizeram isso? A assinatura era minha, não era de vocês. Vocês acabaram com a minha vida. Eu odeio vocês. Eu falava isso. E eu passei meses com ódio deles. Ódio. Mas depois eu fui entendendo que era pra salvar a minha vida. Mas até então o ódio era grande. Mas ela falou pra mim que já sabia, que os médicos falaram que eu ia culpar alguém. Porque assim, vaidade, né? Salto, mexeu demais comigo quando eu Você era operei. atleta? Não, eu era sedentária em tudo na minha vida. Tá aqui um. Sou sedentário, doutor. Sou sedentário e tô errado, eu sei que tô errado. Erradíssimo. Mas na minha idade é pra ver aqueles velhos lá falando. Aí, Daiane, Aí foi 2015, 2016. qual foi a sensação quando você viu que tava assim? Você Uma, tem- ela Uma. acordou sem, a outra ela decidiu. A outra, o médico veio semanas depois e falou pra mim que não teria como salvar, teria que amputar também no mesmo nível da outra. Aí você quer pensar? Abaixo do joelho? Aham. Você quer pensar? A gente dá um tempo pra você. Eu disse, não, eu muito fria e calculista. Não chorei, nem, não saiu uma lágrima, só o ódio mesmo, o tempo todo. Aí eu peguei e falei, não tenho o que pensar. Eu disse assim, vou pensar pra quê? Vai adiantar pro senhor, pra mim? Se eu disser que não, vai fazer o quê? Não vai subir? Eu não vou morrer de qualquer jeito? Vocês mataram a minha vida de qualquer jeito? Eu falei, tirando ou não, vocês acabaram com a minha vida, eu falei. Aí, não é isso, eu disse, não, pode amputar, eu só quero sair daqui, mas depois dessa vocês não tiram mais nada. Aí eles amputaram e deu tudo certo, saí da UTI, passei uns dias e saí, fui pra enfermaria e fui tendo melhora. Eu não entendo, Daiane, como é que uma infecção urinária chega a esse nível, né, doutor? Como é que você É explica? porque, assim, no caso dela em específico, né, teve várias infecções consecutivas. E aí generalizou. Né? Ela não buscou um tratamento, né? Adequado, né? É, porque no caso. Porque ela acho que. Eu No, conheço um pouquinho a história dela no também. caso, eu tive na primeira gravidez da Maria Eduarda, que tem 14 anos hoje. Então, eu tive na gravidez dela aquela coisa, faz a prevenção, faz a transvaginal, medicamento, e eu nunca fui além, nem os médicos também foram além. Aí passei a trabalhar numa empresa. E nessa empresa, meus atestados eram toda infecção urinária. Porque eu sentia demais. Eu trabalhava numa máquina de alta frequência. A quintura vinha toda na região pélvica. E a noite toda sem ir no banheiro, sem beber água. Aí foi o que eles falaram. Dali já tinha. Aí na gravidez do João, o que aconteceu? Ele agravou. Na gravidez do João, com 4 meses, eu quase perco ele. Aí com 6 meses também. Com 7 também. Aí com 8 ele nasceu. E o que era? Não era infecção. Era infecção, o médico falou. Era infecção querendo jogar o feto pra fora. Mas Deus foi tão bom que deixou o João Vitor ser gerado e nascer. Normal. Normal. Aí contando a história. E contando a história. Porque no caso, se ele tivesse nascido no cesáreo, o médico falou, teria visto. Só que ele nasceu normal. Bom, eu continuo assim, de boca aberta. Né? É porque Sem foi entender. silenciosa. A doença Foi foi uma silenciosa. doença silenciosa e foi Foi se agravando. expandindo, foi se agravando devido à falta do cuidado, assim, em relação a. Porque, assim, ela não tinha plano. Não. Né? Então, ela ia para aquele posto de saúde, fazia aquela. Só que era uma É. avaliação bem superficial. Né? Então, o médico passava, acho que poderia estar passando alguns medicamentos, mas não eram eficientes. Ela teria que voltar logo a trabalhar e ia só Ia agravando. maquiando, né? Isso, ia maquiando. Perdi um amigo, Uhum. Roberto César, lembra? É do Roberto César. Ele, Repórter, jornalista. ele sofria de dores, né? Eu já contei essa história várias vezes. Foi o cara que me ajudou muito no começo, quando eu era repórter. Tu lembra, Júlio, do Roberto César? Não, na tua época não, né? Gordinho. Ele tava no auge da carreira dele. Tava apresentando um programa já na TV Cidade. Líder de audiência. Estava
no auge da carreira dele. Ganhando dinheiro, construindo a casa deles, tava com a vida trilhada. Aí ele sofria dores na coluna. Só que ele não ia no médico. Aí ele se automedicava pra dor. Aí maquiava. Aí começou a agravar. Ter que passar 2, 3 dias em casa por fortes dores na coluna. Aí passou pra uma semana, passou pra um mês. Aí depois ele teve de ficar em casa mesmo, até que um belo dia ele levantou, não conseguiu se levantar, desmaiava de dor. Quando ele chegou na Unimed, ele estava em fase terminal de câncer. Acho que era no estômago, que estava comprimindo a coluna. É por isso que ele sentia dor. Né? Aí ele faleceu. Na mesma hora. Assim, ele saiu e ele morava ali no São João do Tauap. São João do Tauap, o hospital ali embaixo, é só descer a Capitão Melo, né? Desceu e faleceu no hospital. Veio maquiando a dor. Né? É. Muita gente faz isso, né? Muita gente acontece isso. E a questão... Interessante ela falando sobre amputação, porque a decisão da amputação já é muito difícil, né? A pessoa ter que retirar um membro. Mas olhando no olhar de quem trabalha com isso, na questão das próteses, né? A decisão ela tem que ser rápida. Porque a partir do momento que a doença ela vai aumentando, vai se alastrando, vai ser mais difícil a questão da adaptação a uma prótese. Né? Quando o nível de amputação ele se aproxima muito do centro do corpo, né? Fica muito difícil a gente fazer uma segurança da prótese no corpo. Então, e aí tem outros componentes, tem joelho, né? Tem articulação de quadril, então a gente precisa sempre, né? Se isso o médico ficar mais atento, até mesmo para explicar no momento da amputação, acho que evita tipo assim, acelera mais a questão da decisão para o paciente fazer a amputação, né? Então foi uma decisão no momento certo, e aí assim, abaixo do joelho ela tem os 2 joelhos, então ajuda muito, né? Hoje nas atividades que ela pratica. Como foi o... É porque você falou que você tava com muita raiva. A aceitação... Quem aceita? Né? Mas teve um momento que ela precisava É acordar pra ver. É porque, assim, tem amputados que sofrem um acidente, eles recebem a notícia, né? Você vai acordado. Eu não, eu dormi de uma forma, acordei de outra. Então foi horrível. Então eu passei, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o Dr. Ed Ângelo apareceu na minha vida. Até então a minha vida tava uma desgraça. Pode falar o que você ia falar. Eu tentei suicídio 3 vezes. Tentei suicídio 3 vezes, foi. Porque a minha vida, em todas as áreas, ela foi afetada. Como mãe, como filha, como esposa. Meu casamento foi uma merda, ele foi uma merda comigo. Então foi fatal livre, né? Pode falar. Ele foi uma pessoa maravilhosa na UTI. Ele deu com a mão, mas depois ele tirou assim com as duas. Aquela história, né? Começou a trair, blá, blá, blá. Aí quando eu comecei a evoluir, ele não gostava. Ele me queria ali dentro de casa. Enfim, eu... Se sair daquela bolha de autopiedade quando o Dr. Ed Ângelo apareceu. A bolha. Uma bolha de autopiedade mesmo que eu vivia. Eu não botava na minha cabeça que eu ia andar, eu não botava na minha cabeça, poxa, Dai, tu não depende de medicamento. Tem gente que depende, eu não, né? Na minha cabeça era só a revolta. Mas eu comecei a ver que eu tava me matando e matando a minha mãe por dentro. E as crianças? E as crianças. Assim, a minha filha, como já estava maior, né, já tinha noção. No caso, quando eu cheguei, ela já sabia. Falaram para ela que eu tinha perdido as pernas antes de chegar em casa. E ela, até hoje, ela é muito católica. A minha mãe disse que ela tirava um texto. Ela, com 7 anos, ela tirava um texto. Todos os dias tinha um texto para mim. Aí, cheguei em casa, passei por isso. Em 2019, o Dr. Ed já apareceu. Que eu já tinha tentado... Quando ele apareceu, foi a minha tentativa do 3º suicídio. E aí, Como era essa tentativa de suicídio, Daiane? Você pode eu contar? tomei um monte de remédio 2 vezes. E da outra eu me cortei, me tranquei. Cortou os pulsos. E tomei medicação, um monte de novo. Só que eu vomitei. E nessa última tentativa eu sonhei com 2 amigas da minha mãe. Muita amiga da minha mãe que faleceram. Mas elas me viram antes dela. A primeira amiga da minha mãe, que é do interior, eu cheguei num dia... à noite no interior, porque eu saí do hospital daqui e fui direto pro interior, porque eu ia ter mais assistência lá. Então ela chegou no portão de manhã e disse assim, de noite eu venho ver a bichinha, que ela só me chamava de bichinha. Quando foi no outro dia à noite, ela faleceu. Ataque fulminante. E com meses depois a irmã dela com câncer. Com câncer. Aí daí eu tentei o suicídio. E
depois sonhei com elas duas. Ela chegava no sonho e eu deitada na cama. Aí elas pegavam a cadeira no alpendre, aquelas casinhas de interior, e assim, a minha mãe, aqueles alpendre, rodeada, ela pegava as cadeiras, ia lá no meu quarto, colocava as cadeiras e sentava no meu... Eu me assustava, aquela coisa real, sabe? Você que gosta de espírito, você sabe, aquele sonho que você tá acordada, eu sentava bem ligeiro na cama, assustada, que eu tô vendo duas mortas. Aí ela, calma, que senão tu vai cair, que realmente se eu levantasse, eu ia cair, que eu não tinha perna. Aí começaram a conversar comigo, ela, Daiane, para com isso, que tu tem um propósito tão lindo que tu nem imagina. Ela começava a conversar. Aí a outra irmã dela, a segunda que morreu depois, disse assim: Tu nem foi ver minha casa, né, mulher? Que ela reformou a casa dela todinha antes de falecer. Aí eu disse assim: Não. Ela, chora não, que vai dar tudo certo. Tu tem um propósito, assim, muito, muito lindo mesmo. Você não tem nem noção. Comecei a conversar, aí eu passou, eu acordei, no outro dia eu contei pra minha mãe. Eu disse, mãe, sabia que era elas, eu não era um sonho, não. Minha mãe, que eu, assim, era elas. A mãe, deixa de conversa. Eu era, aí passou. Aí o doutor Edângelo depois. Não, primeiro veio a primeira prótese, a do SUS. Recebi a primeira prótese do SUS em 2019. Onde você conheceu? Não conheci Não, ele. era Eu recebi primeiro a primeira prótese do SUS. Quando eu parei de reclamar, veio esse sonho, eu parei de reclamar, me adaptei à cadeira de roda. O SUS fornece essas próteses? Fornece. Hoje, tanto o órgão municipal quanto o estadual o paciente tem direito a uma prótese do SUS. Tanto prótese, cadeira de rodas, né? As Todas OPMs. aquelas próteses que a gente vê nesses filmes, aqueles americanos que vêm da guerra, né? Que perdem os membros inferiores. E eles usam aquela. Né, parece assim, um extraterrestre, né? Existem vários modelos de prótese, né? Assim, o Brasil ele está bem adiantado em relação a tanto a protetização quanto a questão de fabricação. Hoje já existem algumas empresas nacionais fabricando, mas as próteses mais tecnológicas ainda são todas importadas. Caras. E caras. São caríssimas, né? Muito. Mas o A sua prótese é legal? É muito legal, a minha frase é muito legal. A primeira que eu recebi, então, que foi em 2019 do SUS, ela continue. não era. Aí eu parei de reclamar depois desse sonho. Assim, eu tenho que parar, porque Deus me deu Deus não me deu uma chance, como a minha mãe fala, deu mais, porque nasci de 8 meses, lutei pela vida de 8, não, de 7. Aí veio tanta coisa. Aí eu tenho que parar de reclamar. Aí parei, chamei meu irmão, pedi pra ele adaptar a casa da minha mãe todinha pra mim. Comecei a me adaptar, a fazer tudo dentro de casa, cuidar do meu filho, que era novinho ainda. Aí a prótese veio, a primeira, depois de 2 anos. Eu fiquei 2 anos na cadeira de roda ainda. Aí veio. Aí eu fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. Mas quando eu recebi a prótese, eles entregam a prótese, mas não dão assistência. Te vira. Te vira. Aí recebi a prótese, quando eu botei, começou a machucar, que era uma prótese simples. Aí, pronto, ali foi outra depressão que eu tive. Comecei a ficar mal de novo. Poxa, eu tenho uma perna, não consigo andar. E pronto, fiquei mal, muito mal de novo. Começou outra crise. Outra crise. Aí foi, Deus pegou, botou meu Instagram no Instagram do Ted Ângelo. Ele viu, aí me chamou pra conversar. Interessante que sempre eu gosto de ficar ali no Instagram, né, dando uma olhada no as pessoas que são amputadas usam prótese, eu gosto sempre de ver o que é que tem de novo. E aí apareceu a Dai lá passando aqui, e eu vi o Instagram dela, eu comecei a olhar o histórico, né? O histórico que eu digo assim, as outras fotos. Porque a gente for ver meio Instagram, é meio que um histórico da pessoa, né? E aí, e todas as fotos ela não tava com a prótese, às vezes sem, mas nenhum vídeo ela andando, nenhuma foto ela em pé com a prótese. E nesse período, acho que foi um pouquinho depois que eu já tinha iniciado com o método. Porque o método foi o seguinte, sempre chegavam pacientes para mim, né, e reclamando em relação à adaptação à prótese. Né, e como eu sou fisioterapeuta e também sou técnico, eu faço as próteses. Aí Você faz também as próteses? Eu faço, Então, aí eu ficava sempre tentando descobrir por que aquele paciente não estava se adaptando. E aí eu pegava os meus pacientes e eu começava a fazer vários exercícios com eles para eles se adaptarem melhor à prótese. Levando eles para uma academia de musculação, levando para vários terrenos. E aí eu pensei, não, dá para criar um projeto interessante, social, às vezes para ajudar uma pessoa que não tem condições de pagar uma fisioterapia. E aí eu juntei com o educador físico, com o Fred, e a gente conseguiu agregar esse meu conhecimento da parte da fisioterapia e protetização com as atividades que ele fazia no CrossFit. E a gente começou a levar alguns pacientes e a gente estava sentindo uma evolução boa nesse espaço. E aí quando eu conheci a Dai,
E aí eu disse, Dai, vamos lá no CrossFit do meu amigo, que eu tô lá fazendo um projeto social e a gente pode te ajudar a você utilizar as próteses. E aí ela meio um pouquinho com resistência, né? Mas aí acabou indo para esse projeto. E aí eu comecei a analisar como era que estava a marcha dela, a insegurança, e eu ia ajustando. Porque prótese não é só o paciente recebeu e começar a usar. Precisa fazer realmente alinhamento, ajuste de altura, ver se aquela prótese não está jogando o paciente muito para frente, muito para trás. E tudo isso eu tinha experiência na fabricação e eu ia ajustando. Fui até ajudei com alguns componentes para poder dar mais segurança e mais conforto. E a partir desses ajustes, que hoje, assim, até na parte da formação na fisioterapia, o fisioterapeuta ele também não tem muita experiência nessa parte de ajuste, porque não tá ali na formação. E aí, quando eu comecei a fazer os ajustes, ela evoluiu muito rápido. Né? Foi aqui, assim, questão de um mês, ela já estava andando bem melhor. Então, aí foi evoluindo. E aí, esse método ele foi crescendo. Né? Outras pessoas começaram a divulgar. Aí, na época, em 2019, chegaram também alguns canais de televisão para filmar, saiu em jornal. A gente, no período ali de 2019, 2020, a gente estava com uma turma muito boa lá dentro do CrossFit. E aí veio a pandemia, esfriou, e agora a gente está retornando, né, com alguns apoios. Né? Então a gente está voltando. Como é que foi a pandemia, Dani? Como é que você se virou na pandemia? Ave Maria? A pandemia Aquilo aí foi a minha desgraça. Mas eu tenho uma pergunta, ela botou uma prótese, aí teve que se adaptar. Aí veio a segunda, é outra adaptação? Não, a questão de uma segunda prótese que ela conseguiu, inclusive via judicial, né, uma prótese melhor, foi mais para adaptação ao próprio componente novo. Mas ela já tinha um equilíbrio, já tinha estabilidade, ela conseguia já andar bem com essa outra prótese já. Né? Então foi só melhorar ainda mais o conforto e a segurança dela. Porque E quando eu cheguei pra ele, a prótese que eu usava, ela não tinha um conforto no meu joelho, que a gente chama de coto. Pra adaptar ali naquele. Era um material tipo EVA, um material seco que com contato da pele. Hoje eu uso um line, que é todo um conforto no meu joelho, então não dá pra sentir dor. Então quando ele viu, ele automaticamente ele me levou as peças e conseguiu me tirar do andador, porque eu dependia de andador, eu não soltava por nada, eu morria de medo de cair. Aí ele me tirou do andador, passei pra muleta e logo soltei. E daí então, até eu tenho uma tatuagem do projeto dele, porque assim, transformou mesmo a minha vida, assim, de uma forma que... Tem umas fotos suas aí, quando o Júlio estiver pronto, viu, Júlio? Tá ali. Se quiser colocar aí, pode colocar. Olha aí. Ele abriu portas pra mim pro esporte, Opa. como modelo. Ainda, esta é a prótese. Né? Isso. Isso, essa prótese que ela utiliza. A primeira que você usou foi Não, essa, da perna direita? Essa aqui foi a primeira, só que ele botou os componentes pra ficar melhor. Essa da prancha. Isso. Porque a prótese, assim, no caso dela, pode colocar. Pode. No caso dela é o nível transtibial, né? Que a gente chama, que foi uma amputação abaixo, o joelho dela tá mais ou menos aqui, e aqui foi feita uma amputação. E aí, para esse nível de amputação, ela vai ter um pé protético, tem o tubo de alumínio que é para manter a altura do outro lado também, que é amputado, e o encaixe, esse componente que fica em contato com o paciente, é um dos mais importantes. Sendo que o encaixe ele é feito de acordo com as medidas do paciente. Né? Então, precisa tirar uma medida, então usar um silicone para poder ela estar bem adaptada. Então, esse processo a gente melhorou, né? Na época que ela começou a ficar a adaptação na prótese, a gente melhorou esse encaixe, colocou um silicone mais confortável e ela já tinha mais conforto para usar a prótese. E aí, depois que ela mudou para outra prótese, ela mudou basicamente mais o pé, que é um pé mais leve e mais dinâmico, o outro pé é um pé mais duro. E o sistema de fixação, que no caso tem uma mangueirinha que é para poder tirar mais o ar de dentro, porque aqui é um vácuo, e dar mais conforto. Ela é tão melhor, essa prótese que eu uso hoje, que é essa aqui, que, Essa aqui. que o pé dela, ele tem tipo um amortecedor, né, Ed? Ele é de fibra de carbono. Aí ele dá tipo um balançado, que eu morria de medo de cair de novo. Pronto. Aí pronto, eu não queria usar essa, porque tava adaptada nessa. Agora eu tô adaptada nessa, não gosto de ir pra essa. O pé, Aí eu Essa uso aqui é a adaptação total. essa daqui. Essa aqui. Não, primeiro pra sair dessa daqui pra ir pra essa é complicado, porque ela dá tipo um desequilíbrio nessa aqui, porque é melhor o pé. Aí eu não queria sair dessa pra essa. Aí agora eu não saio dessa pra essa de jeito nenhum. Aí eu uso essa pra ir pra praia. Esse pé ele é todo em fibra de carbono, é um pé que é bem mais leve do que esse, que aqui é uma base de madeira. É fabricado por você. Tudo isso é importado.
A fabricação, né, é mais a parte do encaixe. E aí eu faço a montagem da prótese. Todos esses componentes, pé, tubo, luva, tudo já compra pronto. Você faz uma adaptação pra Isso, eu faço a parte do encaixe e aí monto, deixando ela toda alinhada, né, na altura do paciente. E autoestima? Lá em cima agora, viu? Eu já tinha, né? Aí eu já tinha. Já Só que arrasou namorado, novo marido? não quero marido. Não quero Dor de marido. cabeça. Não, dor de cabeça não quero. Mas olha que coisa mais maravilhosa, o Daiane. Aí assim, o método, ele Sendo normalmente assim, muito normal. tem alguma imagem dela andando aí, não, ô Vitor? Tem Júlio. Júlio. Que é um teatro, né, que ela Aí eu Ah, você faz teatro? da dança. Aí eu, Isso. do método, conheci o projeto do SUF adaptado, que é Felipe Amar é Vida, que eu também sou embaixadora desse projeto, que é para pessoas Eu também. li lá no meu programa, sua ficha, todo dia. É, pois é, é Um cara incrível. olhou assim pra mim, começou a encher os olhos d'água. Quem via eu entrar numa antes, de jeito que é o nenhum. É, o Gustavinho, professor Gustavinho. faz parte do Você projeto tá Amar é na Vida. prancha? Tô na prancha. Aí isso aqui foi em Paracuru que a gente foi. E esse da dança é a Associação Elos da Vida, que é só para cadeirante, mas eu tô participando, abro o espetáculo para eles começar a dançar também. Que inclusive vocês estão convidados esse ano, dia 31 de maio e dia 1º de Nossa, eu junho. não vou. Vamos. Tô Apresentação lá no Rio Né? Mar, É né? lá no Rio Mar, no Teatro Rio Mar. Teatro do Rio Mar, vai ser bem interessante. Aí comecei como modelo, aí o Dr. D'Angelo sempre me leva para as palestras dele. Eu disse, pronto, eu quero ser palestrante também. Ele começou a incentivar e eu tô agora em palestra também. Tá dando certo, né? Tá. Tá É tudo porque dando o certo. exemplo dela tanto serve para uma pessoa amputada, né, que pode estar em depressão, ali percebendo que pode ser que não dê certo a questão da adaptação, e até mesmo para o profissional da área da saúde, para ver assim a questão da reabilitação, né, da fisioterapia, e ela dando o exemplo, eles se motivam mais a buscar essa área na fisioterapia. Mas essa história dela é muito. Eu já tô interessante calado aqui. demais. Muita gente passa por isso, doutor. E Isso acontece. muita gente hoje Não tem dá acesso, às vezes, à informação, não tem isso, a acesso falta de acesso à informação. Né, hoje nós voltamos com o projeto do método, então, porque assim, na época que a DAI recebeu a primeira prótese do SUS, a prefeitura até tinha uma assistência, só que era muita gente para poucos profissionais. Então mudou, né, melhorou, mas ainda tem muitos pacientes que ficam sem assistência. Né? Então esse projeto do método é justamente para pegar essas pessoas que estão sem assistência e lá a gente consegue voltar a ele usar a prótese Aqui é e melhorar a SUS, doutor? qualidade. SUS? Essa primeira era do SUS, mas esses projetos são projetos sociais. São pessoas, tipo o Gustavinho, é professor de surf, ele tira um horário para poder É toda quinta-feira. colocar o os SUF. pacientes para fazer gratuitamente esse esporte. Ele é normal? Normal. Ele tem Tem as duas pernas. as duas pernas, né? Tá certo. No caso, eu tenho lá o meu espaço, que é a clínica de fisioterapia, e eu deixo um dia também para esse paciente fazer fisioterapia de graça. Então, são alguns profissionais que vão ajudando os pacientes. dedicam à causa, se né? dedicam à causa. É ali na Aracto Graça? Tem a Ativos Reabilitação, que hoje é a clínica que faz esse tipo de serviço também. E a bem Dai, como interessante. mãe, hoje. Ah, como mãe, a minha filha de 15 anos, o João do mesmo jeito, mas assim, a minha filha que vai fazer 15 anos, a Eduarda, ela fala assim de mim, chega, eu fico assim, olhando parada pra ela, que é um exemplo, o jeito que ela fala. Mãe, a senhora tem que ir lá no colégio, eu falo da senhora. Aí quando eu fui na escola, que foi a escola que eu estudei, lá em Morado Nova, que ela mora lá, só que agora esse ano ela vem morar comigo, aí eu fui na escola, né? Quando eu entrei no porteiro, tu é a mãe da Maria Eduarda, né? Eu sou. Ave Maria, parece. Ela, essa menina fala de tu. Eu cheguei na secretaria, tua filha só fala em ti. Aí entrei na sala, foi um alvoroço dos alunos, dos amigos dela. Aí pronto, chamou a atenção das outras salas todinha. Aí os meus professores, que hoje são delas, assim, Dai, é a tua cara, é o teu jeito dentro da sala, assim, caladinha, mas não mexa não, que a língua é bem grandona. Mas assim, ela tem muito orgulho de ti. Ave Maria, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, eu morro de orgulho da minha mãe. E o João do mesmo jeito, só que ela é mais, por ela já entender mais, né? Aí o João na escola, como ele já tá mais entendendo, aí Qual a idade dele? 8. Já. Aí estavam falando sobre idade do meu. acessibilidade no colégio. Aí eu não sei se o amiguinho dele falou alguma coisa que eu não sei qual foi a palavra. Ele disse assim: não é assim, é PCD. Não é aleijado. Ah, foi aleijado. Não é aleijado, é PCD, pessoa com deficiência. Que eu falo pra ele, né? Você nunca chama ninguém de aleijado, né? Tem que É saber falar. pejorativo, né? É. Aí Daiane. pronto, isso. Aí eles são muito. Assim, Deus colocou 2 filhos incríveis pra mim. E com a cabeça feitas, né? Porque
A Maria Eduarda, ela poderia mudar, ter vergonha, porque acontece. Eu conheço história que acontece, tem vergonha do pai, da mãe, e ela não, ela tem muito orgulho. Eu conversando com o Segundinho, filho do Roberto Carlos morreu até o ano passado, não foi? A gente conversando lá no estúdio, da rádio lá. Ele é trabalhava. cego, né? Ele é cego, era cego, né? Ele É, morreu. era cego. E ele dizia pra mim que o pai dele, quando chegava, já estouradão, Roberto Carlos, chegava nas grandes festas, festa de arromba, ei, festa. Roberto Carlos com o seu novo carrão, quando ele descia do carro dele, eu não sei qual é o problema do Roberto Carlos. Você sabe, professor? As pernas dele? Não, ele Parece é que é só o calcanhar, amputado. né? Parece. Não, pra ser bem sério, não sei qual é o nível de amputação dele. Alguns falam que é no calcanhar, outros falam que é abaixo do joelho, outros falam que é Eu também já ouvi transfemoral, que era mas abaixo do ao joelho. certo eu não sei. Pois é, mas você falou em aleijado, e o Segundinho contando pra mim, a Samantha Marques, a gente conversando, e o Will Nogueira sentado assim também, que também já Deus já levou, e ele dizendo assim pra mim, olha, Paulinho, meu pai quando chegava, ele ficava puto, né, com os comentários. Os outros com inveja dele, o Roberto estourado naquela época, aí, fazendo rastro, né? Pegaram, aí que chegou aleijado. Eita. Rapaz, aquilo acabava com ele. O aleijado já chegou. Para debochar, até para diminuir o cara. Então não se fala mais isso, né, Odair? Não. Ou tem ainda O nome preconceito? PCD. 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 Existe preconceito ainda? Existe. Nossa, Existe demais. tu é. Agora Você tem sofre com isso ainda? Você sente Não, isso? assim, não muito, mas tem gente Eu sei a que sofre. linguaruda, você Machuca, falou, É, né? eu sou, machuca. machuco. Mas assim, eu sou uma pessoa muito de Cara, boa. quando me chama de negão e neguinho me machuca, eu não gosto. A minha mãe fala que Deus tirou a minha personalidade de antes. Que ela só pode. Minhas irmãs falam que porque não sabe como é que eu aguentei tanto. Era mas- estourada tudo. É, assim, uma panela de pressão mesmo. Hoje eu relevo. Não que eu ainda sou, né? Não mexo muito que aí eu ainda explodo. Então, mas eu já sofri, tipo, no início, teve umas pessoas que foram me visitar, minha mãe teve um rapaz que ele disse assim, poxa, agora tu não vai andar mais normal como antes, só que hoje eu ando super normal, né, doutor Jânio? Assim, a minha passada é muito normal. E aquilo me feriu, porque eu não tava andando ainda. E hoje, depois de anos que passou, o doutor Jânio me adaptou, eu vi ele e disse assim, eu tô andando tão bem, né, o que que tu acha? Aí ele baixou a cabeça. Ele baixou a cabeça. Respeita, Mas vagabundo. agora me respeite. Uhum. Mas sofre. Eu tenho amigos que não gostam de falar, tipo, vou pegar um Uber. Tem Uber que pergunta e tal. Eu respondo de boa. Tipo, esse último que eu peguei agora, ele perguntou por que a informação pro amigo dele. Passei até o nome da cliente, doutor Ediângelo. Então eu não vejo problema nenhum de conversar e falar. Agora, esse meu amigo, ele não gosta. Ele diz assim, eu odeio quem fica olhando pra mim, quem vem pedir pra tirar foto, quem perguntar. Eu digo assim, eu acho normal falar, porque é uma coisa que teu caso foi uma doença, a minha também foi. É bom passar E é informação. interessante esse exemplo que ela dá dela mesma, assim, porque até ajuda algumas pessoas que são Certeza, amputadas a incentiva. tentar mudar um pouquinho Incentiva, essa. né, Odair? Pois É, é, porque eu tô não é sendo só a mesmo. questão da amputação em si, né? Mas a mentalidade. Se a pessoa ficar pensando, regredindo, acho que não ajuda também E ele é muito. palestrante. Eu disse assim, como pode tu ser palestrante e tu agir desse jeito? Eu barrei ele assim na frente de todo mundo. Você não acha lá. Ele estava na beira-mar e viu uma senhora filmando ele. Ele disse que foi pra perto, apague agora. Aí eu disse assim, eu não tô nem aí, pode filmar. Não tô nem aí. Eu tô no interior, quando eu penso que não, tem alguém assim. Tipo quando eu tô dançando, eu danço mesmo. Quando eu penso que não, eu disse assim, ó, agora eu vou querer meus direitos autorais, pode gravar. Mas eu não ligo. Mas você não se de par? Eu danço forró super bem. É porque não tem vídeo aí, mas no Instagram tem um vídeo eu dançando forró. Então, Não, ela que faz tudo. A Dai Ai, meu tem, Deus do céu, que tem felicidade. limite, não. Assim. Aham. Aí você também é modelo, Hoje a Dai faz o quê? eu já daí é surfista, modelo. Entrei pro tiro com arco e flecha também, só que eu não tô indo mais, mas eu vou voltar pro tiro arco e flecha. Também tentei o tiro ao alvo, palestrante, modelo. Mas assim, o meu foco hoje é a palestra e a dança. Tem blog, tem alguma coisa assim? É blogueira? Instagram. É, o Instagram tenho. Tem Ah, eu Instagram. também tô na agência, né? A primeira classe que tô iniciando como modelo, pra fazer jobs, essas coisas. E é isso, mas assim, o meu propósito que eu sempre falo pro Dr. Ediângelo é de viajar o mundo, falar do método, falar da história, alcançar vidas, impactar vidas mesmo. Porque eu me conectei que eu tenho que ajudar pessoas com palavras. Que linda a sua história. Mais alguma coisa? Doutor, o método, como é que funciona? Quem quiser Pronto, conhecer. o método, ele acontece às quintas-feiras,
né, pela manhã, a partir de 9 horas, fazendo cadastro do paciente, para a gente identificar como é que está o perfil dele, o atual, né, com a prótese. E aí, a partir desse cadastro, a gente vai ou fazer o treinamento desse paciente na clínica, né? Então, nas fases iniciais de fisioterapia, de adaptação à prótese. Se esse paciente ele tem prótese, está adaptado, mas está um pouquinho inseguro, a gente tem um outro estúdio, que é do Fred, né? Que fica em outro espaço, fica na Save. E lá ele consegue melhorar a performance desse paciente, né? Dessa pessoa que está com a prótese, mas já anda, mas precisa melhorar ainda o condicionamento. Então, hoje nós temos dois locais e hoje nós temos uma parceria com o CFO, Centro de Formação Olímpica, que fica ali em frente ao Castelão, dia de segunda, quarta e sexta, né, sendo que sexta-feira eu tô lá. Então a gente tem treinamentos em grupo, né, com várias pessoas, também precisa fazer um cadastro prévio. E é isso. Nós estamos nesses dias e tivessem outras parcerias, nós podemos também expandir Aí para do outros centro, aí, locais. agenda do centro, eu um presentinho aí. Aqui é uma Centro agendazinha, uma ortopédico. lembrancinha para vocês do centro Obrigado. ortopédico. Tá aqui, locação de cadeira de rodas, muletas, locação. Lá no centro ortopédico também trabalha com vários produtos ortopédicos, né? Cadeira de rodas, muleta, andador, órtese, tudo Porque às vezes a isso. pessoa tem um problema assim, Uhum. aí vai para a cadeira de rodas, precisa Isso. comprar a cadeira de rodas. Porque o paciente Cadeira ele amputado, aluga, né? inicialmente ele vai utilizar uma cadeira de rodas, né? Porque devido à amputação, e depois ele vai ter que ter outro meio auxiliar, um andador, uma muleta, né? Outro produto aí precisa até ficar andando sem nenhum OPM, no caso. Então, quem quiser conhecer lá, Heráclito Graça 641 ali no Isso, centro, ao lado do Banco Central, né? Ali. Um pouquinho antes. E a Ativos, que fica E do tem a lado. clínica de fisioterapia ativos e reabilitação, que é onde tem o projeto do método da quinta-feira, né? E tem e as fisioterapias. E tem estacionamento, tem tudo. Aceita plano de saúde lá? Nós aceitamos lá o ISEC e a Live Saúde. Por enquanto, são esses dois planos. O ISEC e a Live. E o IPM a gente está cadastrando. Foi, Daiane. Maravilha. Parabéns. Doutor, parabéns. Obrigado. História de vida. Eu fiquei calado. Eu não sei mais o que perguntar. Eu queria uma mensagem, né? Uma mensagem que tem. Hoje, coincidentemente, a gente mostrou muitos casos no programa de pessoas que querem tirar a vida por qualquer outro tipo de motivo. Dificuldade financeira, relacionamento. Tem gente que quer tirar a vida por tudo. Eu né? tive vários motivos, né? Relacionamento, por isso, autoestima, que a autoestima também poderia ser um motivo pra mim acabar com a minha vida, porque além de perder os pés, eu perdi os cabelos também depois. O cabelo caiu por causa da medicação. Eu chorei mais do cabelo que das pernas. Mas tu ficou careca? Fiquei. Foi mesmo. Aí passei um tempo usando peruca. Mas assim, Agora tá normal, né? Agora tá, cada detalhe deu sobre trabalhar na minha vida. Porque em 2 meses eu não vou comprar peruca e vou me arrumar. Pronto, fui avaliando tudo bem direitinho, melhorando. Mas realmente eu tive todos os motivos. Mas Deus, ele mostrou que a vida vale mais. Vida vale mais. Você falou com Deus, você disse no começo aqui do nosso bate-papo, não foi? Ele disse que tá na hora de voltar, então eu tinha que voltar e ficar e mostrar que a vida vale mais. Para com besteira. Para de besteira. E outra, o senhor falou para de besteira. Tem muitas pessoas que tratam quem tem depressão e diz que é besteira, mas não é. Depressão não é besteira. Tu tem depressão? Eu tive forte. E eu não posso dizer que hoje em dia eu não tenho uma. Tenho, mas é aquela coisa suicídio, que. né? É. Que acarreta tentativa de suicídio. Todo mundo tem seu dia que não acorda bem, mas não, eu não tenho aquela, sabe, de morrer, não. Eu fico ali, converso com Deus e melhoro. Então eu não sei quem sou eu. Eu não tenho esse negócio, bicho. Todo dia eu acordo com vontade de fazer, de vencer. Todo dia da minha vida. Eu venho de uma pobreza imensa. Eu não era pobre, não. Nós éramos miseráveis. No dia que almoçava o feijãozinho, de noite não tinha jantar. O senhor falou uma coisa agora que eu lembrei. Quando eu acordei do coma, tudo que eu queria era beber água. Porque antes da cirurgia eu queria beber água. Antes da cirurgia, quando eu acordei, eu queria beber água. E eu não podia, porque eu tava entubada, depois não podia, porque eles botaram só um pouquinho, eu quase morro, veio a equipe todinha, que engasguei. Aí hoje, quando eu vejo a água, é tudo que eu agradeço é a água. Se eu comer, se tiver só arroz, eu agradeço, porque quando eu lembro que eu poderia não estar comendo ou bebendo água, eu agradeço demais. Que exemplo de vida lindo. Hein?
Que maravilha ter aqui esse Prazer. nosso bate-pops. Né? Doutor, prazer também, muito grande. mais Prazer uma foi vez, meu, viu? eu agradeço aí Prazer, o doutor. convite. História, viu? Muito obrigada por a gente estar aqui. Que Já escreveu outras algum livro pessoas sobre alcançam. isso? Não, mas eu pretendo, viu? Tem que escrever. É, Eu pretendo. Escreve. É um prazer estar aqui com vocês, que essa história chegue em outras pessoas e como o Dr. Ed Ângelo fez, uma atitude salvou uma vida, né? A atitude dele salvou a minha vida. Que outras pessoas tenham essas atitudes. e assim, eu sempre penso assim, acho que o nosso objetivo aqui na Terra é ajudar o próximo, né? Com o que a gente teve de dom, eu acho que é um dom que Deus me deu, é questão de fazer a prótese para o paciente andar bem. Né? E assim, não é só também trabalhar para ganhar dinheiro, mas a gente tem que reservar um horário na nossa vida para Dinheiro é poder, consequência. ajudar o próximo. E quando você vê assim, um caso Ixi, como é, aí sempre eu mostro ela como exemplo, né, para outras pessoas se motivarem, voltarem a andar bem. A questão da prótese a gente dá um jeito, né? Hoje eu até vi na África e no Reino Unido eles fizeram um projeto social também que eles coletam próteses usadas. Que existe prótese, às vezes um pé tá ali seminovo, o paciente quer comprar outro. E essa prótese usada dá para uma pessoa que não tem condições usar, né? Precisa ser avaliada e eu pretendo também fazer um tipo de projeto desse para pegar essas pessoas que se o que ela precisa é uma prótese, ela vai ter a prótese, mas ela tem que voltar a ter a autoestima, a qualidade de vida dela com esse equipamento, né? O importante é ela mudar esse pensamento. mas essa prótese que ela está usando é quase aquela já que, né, que você fala que é importada, que é caríssima, né? Isso. Custa $250.000, parece. Inclusive assim, a Dai hoje ela tá com uma prótese que ela conseguiu melhor, né? E a outra, ela até usa, né? Acho que, não sei se você ainda usa a Vamos outra. para pro sul, pra Pronto. praia. Mas Você mesmo acontece... coloca, Dai? É muito fácil de colocar. Agora, você não consegue puxar de jeito nenhum, porque ela fixa mesmo. Ela é bem segura. É bem segura. Meu Deus do céu. Que O meu le- pai ele faleceu na pandemia. Só que eu já tava surfando. Minha mãe também foi, dá pra ver. Eu já tava surfando. E ele disse assim: eu acho que Deus tirou teus pés e ele foi lá e tirou teu juízo também. Porque como é que a pessoa vai pra dentro do mar sem as pernas, meu Deus do céu, ele fala. Leandro, seu sorriso Ah, eu vale disse mil. assim: não, ele me deu foi asas, pai. Ele me deu foi asas. Pronto. Maravilha. Red Bull. Obrigado. Valeu, Prazer, doutor. prazer. Tchau. Prazer Obrigado. grande, imenso.